Olá, povo de Deus, alegria poder falar com cada um de vocês mais uma vez. Espero que todos tenham tido um final de ano abençoado, também um início de ano já com as suas atividades, todos buscando retomar suas atividades aí seculares, envolvidos com os seus trabalhos. E principalmente, espero que todos estejam sob a graça de Deus, Nós vamos voltar aí às nossas atividades, nesses momentos de reflexão com o podcast, sempre um por semana. No ano passado nós procuramos meditar com os amados, com os irmãos, a partir da palavra de Deus nos Salmos, Esse ano nós vamos acrescentar outros textos interessantes, importantes também da palavra de Deus. E nesta hora, nessa oportunidade, eu quero levar você a refletir sobre o texto de João, capítulo 12, verso 28, 29 e também o verso de número 30. Na Bíblia de Genebra, Bíblia esta que nós estamos fazendo as reflexões, o texto diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Já na Bíblia Mensagem, a palavra de João 12 diz assim: Jesus disse: Pai, expõe a tua glória. Uma voz veio do céu: eu a glorifiquei e a glorificarei novamente. A multidão que ouvia disse: trovão. Outros disseram: um anjo falou com ele. É uma palavra instigante, porque nós estamos aqui num texto de João a partir do verso de número 20. Este trecho ele vai até o verso de número 36 e nós pensamos 3 versículos para meditar com os irmãos a partir de um tema. Eugene Peterson, este que escreve a Bíblia Mensagem, de onde nós estamos tirando essas reflexões, ele traz um tema para esta passagem bíblica. O tema que ele traz é ilusão. E por que eu gostaria de retomar as nossas reflexões neste início de ano a partir deste tema ilusão? Porque o que está em jogo aqui nesta passagem bíblica de João capítulo 12 é que, de alguma maneira, alguns gregos desejavam ver a Jesus. De alguma maneira está em jogo aqui a necessidade das pessoas de verem a Jesus, de verem a Deus, de ouvirem a voz de Deus. E neste instante, neste momento em que o próprio Senhor Jesus pede para que o Pai possa glorificá-lo, e Jesus aqui então está indagando, Jesus está aqui fazendo essa comunicação, esse diálogo com Deus. Deus fala a Jesus e fala a todos aqueles que estavam ao redor de Jesus. E é interessante olhar para este texto porque há 3 ocasiões no ministério de Jesus em que o Pai fala diretamente do céu. A primeira vez está lá em Mateus 3,17, no seu batismo, e a segunda vez está lá em Mateus 17,5, durante a transfiguração, e aqui nesta passagem, nós não conseguimos ver e não há outros momentos em que o Pai fala diretamente do céu. Há 3 momentos, os quais eu me referi, e neste capítulo 12, nos versos 28, 29 e 30, estamos diante de um terceiro momento nesta passagem. Aqui, o benefício especialmente dos discípulos de ouvirem a voz de Deus. Mas é interessante notar que a multidão que estava do seu lado, eles não ouviram a voz de Deus. Eles entenderam que havia um barulho e que de fato houve aqui um trovão. Mas outros que conseguiram ouvir plenamente a voz de Deus disseram: foi um anjo que nos falou. É interessante a gente notar isso e fazer essa reflexão, porque a gente
está num momento de vida, né? Todos nós, em relação ao mundo, nós estamos neste mundo, embora não sejamos nesse mundo, nós estamos num contexto em que a gente tem corrido para tantas coisas, envolvidos com tantas coisas, né? Separamos um tempo para Deus, claro que nós separamos, oramos, nós intercedemos, nós vamos à igreja, né? Mas talvez nem tudo aquilo que nós temos de melhor, ou naquilo que somos de melhor, ou na nossa própria vida, né? Aquilo que nós temos como talentos, como dons, nem sempre nós fixamos o nosso olhar, as nossas ações plenamente naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que de fato Deus quer falar conosco, né? Neste texto de João 12, nós percebemos que Deus fala com as pessoas, mas é interessante notar que algumas estavam totalmente desentrosadas dessa linguagem de Deus, né? Algumas pessoas estavam totalmente distantes e não conseguiram ouvir a voz de Deus, acharam que foi um trovão. Outros que de fato estavam em plena comunhão ou buscando plena comunhão com Deus, ouviram um anjo falar, né? É interessante meditar sobre isso, porque a transcendência de Deus, né? As coisas que Deus faz, está fazendo e pode fazer em nós, a partir de nós e do lado das pessoas que estão ao nosso redor, a transcendência não pode ser imposta sobre nós. A transcendência, né? A relação com Deus, a vida com Deus, ela não grita, não anuncia sua presença com um megafone, ela não faz propaganda de si mesma em outdoors à beira da estrada. Não há nada intimidador na transcendência. Nós é que achamos que para Deus falar conosco, talvez Ele tenha que derrubar uma árvore ao nosso redor ou mandar uma tempestade para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Mas este texto de João capítulo 12, ele mostra algo ao contrário. Deus estava ali, Deus estava falando com alguns não ouviram a transcendência de Deus, não conseguiram atentar para a voz de Deus, mas outros conseguiram perceber a voz de Deus. O que essa passagem nos traz e nos relega é que Deus está agindo, não só lá no texto de João capítulo 12, mas Ele continua a agir. O problema é que, como nós corremos, nós lutamos, nós temos a nossa rotina, nós nos ocupamos tanto com as coisas dessa vida e nós não temos conseguido manter uma comunhão plena com Deus. E Deus não consegue traduzir a sua linguagem para os nossos ouvidos e, consequentemente, para os nossos corações. Porque Ele não impõe a sua força, Ele não impõe a sua voz. A transcendência de Deus, o sagrado está aí, Ele está agindo no mundo, mas Ele não pode impor a sua força para nós, né? A transcendência já está aqui ou ali. O problema, no entanto, em nossa pressa em chegar a algum lugar, nós a perdemos. Sempre há mais do que nossos olhos conseguem enxergar. Perdemos muito, porque nós queremos ver outras coisas, enxergar outras coisas, e nós nos esquecemos que nós não somos deste mundo. Estamos no mundo, precisamos viver neste mundo, precisamos ter negócios neste mundo, precisamos estudar neste mundo, precisamos e podemos ter sonhos neste mundo, mas nós não entendemos que nós estamos olhando e dialogando com questões equivocadas. E como Deus não impõe, nós deixamos de ver a transcendência. As vozes de Deus são para nós muitas vezes como ruídos e nós não conseguimos. As vozes de Deus são para nós às vezes como sons imperfeitos, porque nós estamos olhando, tentando ouvir em lugares equivocados. Nós precisamos nessa hora, e muitas vezes, de amigos que nos agarrem,
amigos, irmãos que nos façam dar meia volta e nos mostrem o que se perdeu em nossa pressa de atravessar a rua, ou em nosso caminho rumo ao banco. O que estamos perdendo que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, a voz dos anjos? O que nós estamos deixando de fazer de forma adequada e que nós não estamos fazendo de forma adequada em relação à comunhão com Deus? Estamos com pressa, estamos distantes, estamos caminhando rumo aos nossos bancos, mas nós estamos deixando de ouvir claramente a voz do nosso Senhor. Neste momento de retomada das atividades na nossa igreja, ou quem sabe na sua igreja, se você está ouvindo esse podcast e não faz parte como membro da 2ª EIP de São José dos Pinhais, mas faz parte de outra igreja, o meu desejo e a minha oração como pastor, como líder, é de que nós não tenhamos ilusões com este mundo. Nós somos este mundo, mas nós não somos este mundo, mas precisamos viver neste mundo. O que nós podemos e devemos fazer é buscarmos novamente uma comunicação com Deus, ao ponto de quando Ele falar, a gente consiga ouvir a sua voz lúcida, não é? A sua voz mansa, suave e tranquila, nos colocando novamente no caminho. Infelizmente, muitos dos cristãos hoje, apressados, correndo, buscando sim a sua sobrevivência, mas lutando por muitas coisas que às vezes não nos aproximam de Deus. Então, nesta oportunidade, eu gostaria de pensar com vocês sobre este texto. O texto de João 12, verso 28, 29 e 30, procura nos dizer isso. Deus continua a falar para que sejamos membros da igreja, para que sejamos cristãos, para que estejamos sempre envolvidos com as coisas de Deus. A necessidade de mantermos sempre este canal aberto, não apenas os nossos ouvidos abertos, mas também a nossa mente, para que de fato a voz do Senhor possa chegar ao nosso coração e a gente possa ouvir a sua voz mansa e tranquila. Não apenas ouvirmos ruídos, mas a plena voz de Deus. É por isso que, como amigo, nesta oportunidade, e se você talvez tenha um amigo que esteja distante, seja para este amigo, alguém que pode levá-lo novamente a ter um contato com Deus. Talvez nós precisamos nessa hora de que alguém interrompa o nosso caminho, a nossa distância de Deus, e que possamos ouvir a verdade. Precisamos de testemunhas dos milagres de Deus, da transcendência de Deus. O meu desejo para nós, da nossa igreja, é de que a gente não viva as ilusões que o mundo possa nos proporcionar, porque as ilusões desse mundo não nos permitem ouvir a voz de Deus. Enquanto estivermos lutando com pressa, tentando sobreviver de forma atabalhoada, de forma louca, de forma desesperada, tentando conquistar algumas coisas neste mundo, sem que estas possam passar pela bênção de Deus, nós continuaremos a ouvir apenas trovões. Mas enquanto ou quando nós pararmos e pensarmos que nós queremos ouvir a voz de Deus em meio a tantos turbilhões de vozes que temos por aí, de que você possa parar e dizer: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu não posso estar amarrado a ilusões. Eu fui chamado um dia e preciso ser um agente de transformação, não só da minha vida, mas também da vida de outras pessoas. Há muitas pessoas no mundo hoje, não distantes de nós, até mesmo ao nosso redor, pessoas iludidas que têm colocado o reino de Deus, 3º, 4º, 5º plano. Não se esqueça, Deus continua falando, a sua transcendência, o seu agir, a sua voz, as suas ações continuam neste mundo. Talvez a gente não tenha conseguido perceber porque estamos hipnotizados
pelas ilusões deste mundo. Que Deus possa te dar força, coragem para você interromper as ilusões e caminhar ouvindo a voz de Deus. Deus quer você ao seu lado, ouvindo sempre a sua voz. Que Deus te abençoe, ilumine e que neste ano de 2022 tenhamos força, coragem para mudar as ilusões das nossas vidas, para que tenhamos uma igreja de Jesus caminhando forte, com coragem, levando pessoas a Cristo, levando pessoas a deixarem as suas ilusões e a mudarem os seus comportamentos, ouvindo a doce voz do Senhor Deus, do Senhor Jesus. Um forte abraço, que Deus os abençoe e que Deus ilumine as nossas vidas no ano de 2022.